subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Lição 5. Proteção contra a preguiça. A paz do Senhor Jesus Cristo, a você professor, a você professora da classe de jovens que usa a revista Lições Bíblicas Jovens CPAD. Nós estamos na lição de número 5 e você já pode perceber que estamos avançando em nossos estudos deste trimestre. Antes de iniciar a aula propriamente dita, ou melhor, seria, e aqui vai uma sugestão, seria interessante você iniciar a aula, esta quinta aula, fazendo uma breve revisão do que já vimos até aqui. Já ministramos 4 aulas. A primeira lição tratou de uma introdução, de um conceito do que é a sabedoria. A segunda lição tratou a respeito da questão da sabedoria como um verdadeiro escudo, proteção e confiança daqueles que a buscam. E isso serve para toda a nossa vida, a vida integral, corpo, alma, espírito. A terceira lição é uma lição também bem conceitual, que trabalhou o conceito de coração. E esta lição propriamente dita, ela mostra algo muito precioso para o nosso entendimento da sabedoria no livro de Provérbios, porque é a partir do coração que nós vamos nos mover, que nós vamos nos comportar, que nós vamos sentir, que nós vamos pensar. Então, todo esse termo, pensamento, sentimento e vontade, está amplo com relação à palavra coração. E é a partir desse lugar, é a partir desse termo que na lição 4 nós tivemos aí talvez a primeira lição mais prática que fala a respeito da imoralidade, né? Então, se você tem o seu pensamento, o seu sentimento, a sua vontade dominados pelo Espírito Santo, harmonizados pelo Espírito Santo, há aí toda a condição de vivermos a moralidade cristã segundo as Escrituras. E na lição de número 5, nós temos uma outra área da nossa vida que é bem prática, que é muito importante e que afeta a vida de muitos irmãos em Cristo, jovens, adultos, que é a questão da preguiça. Proteção contra a preguiça. O texto principal da nossa lição 5 se encontra em Provérbios capítulo 12, versículo 27, que diz: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O resumo da lição diz que a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Atente para os 3 objetivos que nós temos para esta lição. O primeiro deles é compreender a advertência bíblica contra a preguiça. O segundo é mostrar aos nossos alunos a consequência da preguiça, ou melhor, as consequências da preguiça. E, em terceiro lugar, saber como podemos nos proteger da preguiça. Há uma dimensão prática nessa lição que nós podemos conhecer, que nós podemos, algumas habilidades que podemos dominar, que debaixo da orientação do Espírito Santo e de acordo com a sabedoria da palavra de Deus, nós podemos ter grandes avanços em relação a essa questão da preguiça. Pois bem, à guisa de introdução da lição, nós vamos conceituar a palavra preguiça, vamos fazer a distinção entre o que é preguiça e o que não é preguiça,
E, finalmente, nós vamos refletir algumas formas básicas de se prevenir em relação à preguiça. E esse é o propósito da nossa lição, né? O estado da preguiça, ele tem muito a ver com o nosso estado mental, o nosso estado espiritual, o nosso estado de vontade. Então, o texto bíblico base é o capítulo 6 de Provérbios e a seção de 6 a 11. Esse é o nosso texto básico, que é uma seção bíblica que traz um caráter muito prático, um pouco diferente dos outros capítulos anteriores. Ele traz um caráter muito básico. E essa seção, na verdade, ela, embora faça a descrição da preguiça, embora ela alerte para o problema da preguiça, mas, na verdade, ela traz aí uma perspectiva mesmo de diligência e trabalho para a vida. Ao momento que o sábio ele está descrevendo no capítulo 6, do versículos 6 e 11, o problema da preguiça, poderíamos dizer que a mensagem implícita que se encontra no texto é o estímulo ao trabalho e à diligência. E para ele fazer isso, a lição desta semana conjugou duas outras seções bíblicas que reforçam o problema da preguiça. E essas seções se encontram em Provérbios capítulo 24, versículos 30 e 34, que traz uma advertência contra o preguiçoso, a pessoa preguiçosa, e o capítulo 26, dos versículos 13 a 16, que traz aí um modelo irônico em relação à preguiça. E que aqui está presente, né, algumas frases que mostram uma certa ironia do escritor aos Hebreus em relação ao preguiçoso, né? E nós vamos observar aqui com muita clareza. Trabalhando essa questão da primeira seção, do capítulo 6, dos versículos 6 a 11, nós temos aqui o estímulo à prática das virtudes da diligência e do trabalho. O autor aqui, ele está ensinando, por isso que ele começa o versículo 6 dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o que o sábio está fazendo aqui? Ele está observando a natureza. Ele está observando o movimento da formiga. Ele está observando que, por exemplo, no verão, a formiga trabalha para no inverno desfrutar do seu trabalho. E no tempo do verão é tempo de juntar o pão, porque haverá o tempo em que ele vai cegar e ajuntar o seu mantimento. E por isso que ele pergunta no versículo 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando os braços ou cruzando as mãos para estar deitado. Então ele descreve a partir da imagem da formiga o que acontece com um homem considerado preguiçoso. E o que está bem claro aqui é uma conclusão que o autor arremata no final dessa sessão. O homem que é assim, o homem que não considera o caminho da formiga, o homem que só considera o caminho da ociosidade, o que vai acontecer? A pobreza se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso. Esse é o fechamento que os versículos 6 e 11 fazem. Já
os capítulos 24 e 26 traz uma imagem muito interessante. O capítulo 24 traz a imagem do campo do preguiçoso. Então, o sábio ele está descrevendo a imagem do local onde o preguiçoso vive. E como que esse local é? Ele é um local em desordem, desordenado, sujo, sem diligência algum de trabalho ou de limpeza. E que, na verdade, essa imagem poderosa está dizendo que o que está ali presente na imagem do campo do preguiçoso revela o que está dentro do preguiçoso. Total desordem, total ausência de diligência. E muitas vezes, talvez, até vontade de viver. E o capítulo 24 repete exatamente o que repete no capítulo 6. A pobreza virá sobre o preguiçoso, no versículo 32, de maneira inesperada. O Provérbios capítulo 26, para reforçar esse problema da preguiça, ele traz uma linguagem irônica, dizendo que o preguiçoso encontra desculpa para continuar na sua preguiça. E olha que o versículo 3 diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, então ele não sai de casa para nada. O versículo 14, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Ele se movimenta na cama, mas não levanta. O preguiçoso esconde a mão no seio para não levar até a sua boca. Mas sabe ao preguiçoso aos seus olhos que 7 homens que bem respondem. Ou seja, além dele estar nesse estado de prostração, ele vai justificar tudo para continuar exatamente nesse estágio. Embora ainda haja 7 outros sábios que dizem ao contrário, mas ele justifica dentro de si que ele está certo. E aí vai acontecer o que as outras sessões mostram: a pobreza atingirá inesperadamente. Agora, preste atenção aqui que é muito importante. Essas 3 sessões bíblicas descrevem o fenômeno de enfermidade da alma, que é a preguiça. O segundo tópico, ele vai agora conceituar de um ponto de vista moderno, né, o que os estudiosos falam a respeito da preguiça. Porque o que está posto aqui na visão da palavra de Deus, no livro de Provérbios, que a palavra de Deus condena a preguiça como uma paixão da alma, como uma enfermidade da alma, como um problema da alma. E isso está conjugado, inclusive, com os ensinos do Novo Testamento. Não por acaso que o apóstolo Paulo fala a respeito do trabalho e estimula os cristãos a trabalharem e não se prostrarem. Então, claramente, essa questão da preguiça, a condenação da preguiça, ao longo da história da igreja, é um ensinamento puramente bíblico e bem claro, e não, por acaso, ao longo da história também, ela foi considerada, aí a questão da preguiça, um dos denominados 7 pecados capitais, né, ao longo da história, nessa formação. Porque a comunidade cristã, a igreja cristã, tanto dos primeiros séculos, à luz da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre compreendeu a preguiça como um pecado. E o que podemos conceituar
a preguiça nos tempos modernos? Nós colocamos uma definição na lição que diz que, do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras, pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e de ordem, e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. E nós vamos falar aqui a distinção entre preguiça e um problema orgânico que pode estar ocorrendo na vida de uma pessoa. Mas é muito interessante que a preguiça em si, ela traz associada a ela 3 sentimentos, pelo menos 2 sentimentos, que fazem muito mal ao ser humano, que é o tédio e a melancolia. O preguiçoso, num estado de prostração, de procrastinação, quando ele tem a consciência disso, ele sente dentro de si, há um sentimento psíquico em si de que ele gastou aquele tempo e não produziu nada. E isso gera dentro dele melancolia e tédio. E não por acaso, em casos mais graves, isso é muito percebido também em pessoas com depressão, que é esse estado de prostração, esse estado de não conseguir nem se levantar da cama. Isso não quer dizer que a preguiça gere depressão, não é isso. Mas o estado que a preguiça apresenta no ser humano é muito semelhante a uma pessoa que está prostrada num quadro de depressão. Por isso que é muito grave, assim, é um estado mental muito profundo. Porém, aqui a gente precisa tomar cuidado com algumas considerações e alguns conceitos. Por isso que na lição está aqui presente que o que não é preguiça? Nem tudo é preguiça. Em primeiro lugar, descansar não é preguiça. Gênesis capítulo 2:2, nós vemos claramente que o princípio do descanso está muito presente ali na palavra de Deus. Não podemos em nenhum momento ignorar o descanso, porque se fizer isso vai levar o ser humano à exaustão, ao mesmo tempo física e mental. E também não podemos confundir a preguiça com causas orgânicas. Muitas vezes, deixar de se alimentar com nutrientes importantes para termos um dia produtivo impacta diretamente nesses sinais de prostração. E aqui, querido professor, prezada professora, é muito importante tocarmos no assunto da questão de alimentação dos jovens. Às vezes, o que muitos estão olhando como um sinal de preguiça tem a ver com má alimentação, sono desregulado. O sono, se não for bem aproveitado durante a noite, durante o dia, essa pessoa vai ficar prostrada, cansada, sem condição de refletir, sem condição de fazer um processo reflexivo, porque o que lhe falta ali são nutrientes, o que lhe falta ali são hormônios necessários também na questão do sono para poder produzir o seu estado mental normal. Então, é muito importante, até porque a vida agitada de uma juventude é muito comum, muitos jovens que não prestam atenção no tipo de alimentação que está consumindo, nos momentos mínimos de sono que é preciso ter. É muito comum na juventude dormir tarde
e acordar cedo. Se dormimos tarde e acordamos cedo, nós não completamos um ciclo de sono necessário para que possamos estar bem preparado, disposto para o próximo dia. Então, o que muitas vezes consideramos também preguiça pode estar associado a essa falta de cuidado, muitas vezes, tanto com a alimentação, tanto com o sono e, por que não dizer também, com os exercícios físicos. Então, nesse ponto, é muito importante ter em mente que nem tudo nesse sentido é preguiça. A preguiça, ela paralisa o desenvolvimento. E é aqui que mora um dos grandes perigos. Ela liquida o senso de responsabilidade na vida. Quem procrastina muito, quem está muito associado a esse estado de prostração, tem muito problema com a questão do propósito da sua vida, da responsabilidade do dever, de uma vida mais madura que assuma as suas responsabilidades. E essa é uma das questões que, inclusive, estão presentes no próprio texto bíblico de Provérbios, mas vemos também em Daniel, capítulo 6, versículos 10 a 13. Nesse sentido, a preguiça atinge até a nossa vida espiritual, porque para se ter uma vida devocional é preciso ter a vontade, o desejo de vontade para separar a hora do dia e, de maneira disciplinada, se ajoelhar, orar, cantar, meditar na palavra de Deus e buscar a Deus. Então, note que não é só a dimensão física, mas a dimensão espiritual também. Então, nesses dois tópicos, nós vimos que a preguiça é um problema, ela é considerada, sim, um pecado, a Bíblia condena a preguiça, e vimos também que nem tudo pode ser colocado na conta da preguiça, porque há problemas mais orgânicos que precisam ser visto, investigado, para a pessoa sair desse processo. O último tópico, que se intitula Protegendo-se contra a Preguiça, ele dá um caminho do que podemos fazer para sair desse estado mental de preguiça. Aqui é muito importante nós pontuarmos que a ideia aqui não é passar uma receita de bolo, como que fosse um passo a passo, que fosse resolver todos os problemas. Não, não é isso. Mas há sim alguns princípios importantes que, se considerados, podem nos auxiliar, podem nos ajudar, tanto num aspecto preventivo, de nós não cairmos nessa posição, que todos nós podemos, uma hora ou outra, cair na procrastinação. Isso é normal, isso não é nada anormal, mas precisamos estar conscientes desse problema e saber como agir quando nos encontrarmos numa situação como essa. Então eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo uma citação do livro desse trimestre, Alcance um Futuro Feliz e Seguro, na página 61, que diz assim, o segundo parágrafo da página 61. A preguiça também pode ser denominada de fraqueza de vontade. Essa é uma definição de um filósofo da educação francês chamado Jules Payot. Ele refere-se a esse estado a indolência, apatia, preguiça, ociosidade. De modo que para superá-lo é importante um esforço continuado, porém consciente. Bem atenção, esforço continuado, porém consciente.
pois sempre precisaremos vigiar contra a procrastinação permanente. Paiô ainda demonstra que esse estado natural de fraqueza de vontade enfraquece a vida intelectual, pois compromete a atenção, o vigor do raciocínio e, consequentemente, a reflexão. Não por acaso, a vida de estudos de muitos jovens acometidos pela preguiça acaba comprometida. E não é só a vida de estudos. A vida espiritual também pode ser comprometida. E esse conceito é muito interessante. A preguiça, ela também é uma fraqueza de vontade. E tudo que é fraqueza de vontade, para a gente começar a atacá-lo, começa do coração. Por isso, o conceito da importância da lição 3. Do coração, do pensamento, dos sentimentos e da vontade. E por isso que no tópico 3, é preciso desenvolver o senso da responsabilidade. Quem consegue desenvolver esse senso da responsabilidade, que tem a ver com a clareza do sentido da vida, do propósito da vida, ele tem muito mais chance, tem mais sinais, mais instrumentos para não cair na lama da preguiça. Então, você pode começar a fazer um exercício intelectual sobre isso. Trabalhar isso com os seus jovens. Por exemplo, perguntas simples. Simples. Qual é o propósito da minha vida? O que eu desejo que Deus pense a meu respeito? Que legado quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? Que propósito? Que legado? E aqui nós citamos um versículo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9,16, que ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha a clareza de responsabilidade, de propósito que o apóstolo Paulo tinha a respeito da própria vida. Quem tem essa clareza, quem consegue responder essa pergunta simples, o que eu vim fazer aqui, do ponto de vista mental, do ponto de vista de propósito, já é um grande movimento para não entrar nesse estado mental da preguiça. Um outro ponto importante é o cuidado com o corpo. Nós falamos no segundo tópico que uma das causas que podem levar à preguiça é uma causa orgânica, da pessoa ficar prostrada, seja pela depressão, seja pela falta de nutrientes, ou até um problema orgânico em secretação de hormônio. E aqui um especialista na área da endocrinologia é interessante para ele investigar o que pode estar acontecendo. Então a gente precisa ter um olhar de cuidado para com o nosso corpo. O que está acontecendo com o nosso corpo? Como que o nosso corpo está se movimentando? Isso tem a ver com a alimentação, isso tem a ver com exercícios físicos, como nós falamos, isso tem a ver também com a questão do nosso sono, se estamos dormindo suficientemente bem para que o nosso, uma palavrinha difícil chamado ciclo circadiano, que é exatamente o momento em que nós dormimos e acordamos, onde faz parte dois hormônios responsáveis para estarmos alerta, em vigília, e, ao mesmo tempo, depois da vigília, nós podermos descansar. Há um ciclo que se repete de 24 a 24 horas, denominado ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano tem o sono como o grande regulador
da nossa saúde. Então, ter esse olhar com o nosso corpo, para o nosso corpo, é sim um aspecto de sabedoria. Então, note que nós estamos falando aqui, senso de responsabilidade, cuidado com o corpo e cultivando uma rotina saudável. Nós estamos falando aqui a respeito da disciplina. É verdade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nos tempos modernos, que só de ouvir a palavra ordem e a palavra disciplina, as pessoas já sentem ojeriza. Porque nós vivemos num ambiente em que a ideia de disciplina e de rotina, ela é mal vista. Ela não é muito bem recebida. Então, nesse sentido, muitos acham que não tem capacidade de cumprir uma determinada disciplina, não tem uma capacidade para cumprir uma determinada rotina, ou porque é chato, ou porque é ruim. Isso, muitas das vezes, infelizmente, não tem evidência alguma de que seja ruim ou que você não tenha essa capacidade. É simplesmente um pensamento que se acredita e a pessoa vive assim como que fosse a coisa mais normal. Mas, na verdade, é que não se faz nada bem feito sem um mínimo de disciplina. Não se faz nada bem feito sem um mínimo de rotina. Seja um escritor de um grande romance, ele tem a sua rotina de escrita. Seja um grande pintor com as suas telas, ele tem a sua rotina de pintura. Seja o atleta que vai chegar ao ápice, ele tem a sua rotina de treinamento. E aí, do ponto de vista positivo, o que a rotina faz? O que a ordem faz conosco? A ordem, ela nos dá a verdadeira liberdade, podemos dizer assim. Parece ser ordem e liberdade hoje é visto como algo completamente incompatíveis. Mas do ponto de vista até bíblico, a disciplina, a harmonia, a ordem é isso, é a harmonia das coisas. É você não ser escravizados pelos instintos, mas você está fazer uma atividade em harmonia. E a ordem, quando você põe em ordem, quando você diagnostica tudo em ordem, você tem, do ponto de vista da inteligência, uma maior capacidade de escolher o que é melhor para você. E por isso que a virtude da ordem, a virtude da disciplina, da harmonia, ela é própria de quem é sábio, como dizia Aristóteles. Há uma frase atribuída a Aristóteles que ele dizia: é próprio do sábio o ordenar. E é verdade, quem ordena, quem organiza, por fora, ele se organiza por dentro também. Ele passa a ter mais liberdade e autonomia de escolha. Então, nesse sentido, a ordem, a disciplina, ela não é uma inimiga, muito pelo contrário, é uma aliada para sairmos desse lugar de preguiça, de prostração e de procrastinação. O nosso desejo é que nós possamos, nesta semana, trabalhar esse tema em profundidade com os nossos jovens, porque eu tenho certeza que muitos jovens têm sonhos. Muitos jovens têm sonhos de talvez passar numa grande prova, talvez abrir um empreendimento próprio e, o mais especial, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Crescer espiritualmente na presença de Deus. E a grande notícia é que não se faz isso sem disciplina. Até para crescer na vida espiritual é preciso cumprir umas disciplinas básicas.
Para crescer na vida material, é preciso cumprir umas disciplinas básicas. Para crescer na vida afetiva, é preciso cumprir algumas disciplinas básicas. Nesse sentido, ter o senso de responsabilidade, clareza do propósito de vida, cuidar do seu próprio corpo e estabelecer uma rotina como aliada são bons caminhos para nos prevenir do estado da preguiça ou iniciar um processo de saída desse estado de preguiça. Que Deus possa guardar os nossos jovens, que Deus possa guardar nossas vidas, que Deus possa falar aos nossos corações a respeito desse lugar e que o Espírito Santo possa esclarecer a nossa juventude do quanto é importante, ainda em juventude, ainda no espírito jovial, ter clareza na responsabilidade pessoal, cuidar do próprio corpo, da alimentação, do sono e colocar a vida em ordem. Que esse trimestre continue sendo um trimestre muito especial. Eu desejo nesse próximo domingo uma excelente aula na presença do Senhor e Deus te abençoe.